Então, Reinaldo, esse país sempre tratou com mazela os interesses do povo mais pobre. Sempre tratou. E o que eu estou tentando fazer é fazer com que as pessoas sejam tratadas com respeito. Eu quero que uma filha de uma empregada doméstica possa ser médica, possa ser engenheira, possa ser psicóloga, possa ser dentista. Eu quero que um filho de pedreiro possa ser engenheiro. Esse dia eu fiquei muito orgulhoso. O filho de um cara que trabalha no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, virou diplomata. É isso que eu quero. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu só quero dar oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade. É só isso que eu quero. Por isso que nós criamos o Reúne, por isso que nós criamos o ProUni, por isso é que nós valorizamos o FIES. O FIES não tinha garantidor, porque ninguém dá crédito para adolescente. Nós falamos, o Estado vai dar crédito. E garantimos uma revolução. Saímos de 3,5 milhões do universitário para quase 9 milhões. E ainda é pouco, se a gente comparar com a Argentina e comparar com o Chile. Então nós precisamos colocar mais gente. É por isso que nós pegamos nesse país 140 institutos federais construídos em 100 anos e vou entregar com 782. Tá? Porque eu acho que a educação é a única possibilidade desse país dar um salto de qualidade e sair da mesmice de ser um país eternamente em via de desenvolvimento. O Brasil é muito grande, esse país tem um povo extraordinário, um povo que gosta de samba, um povo que é resultado da miscigenação entre índio, negro e europeu, um povo que sabe que conseguiu inventar o samba, um povo que conseguiu inventar, sabe, o maracatu, um povo que conseguiu inventar, sabe, um jeito de rir da sua própria desgraça. A coisa mais fantástica do brasileiro é que ele conta a piada da sua desgraça. Eu acho isso uma nobreza de espírito extraordinariamente fantástica. Então, um povo que criou o frevo. Você já viu uma dança de frevo? Já. É meu negócio, mas esse povo é extraordinário, gente. Então, é esse povo que eu quero dar oportunidade, porque a gente não deve nada a ninguém. Não tem americano melhor do que nós, não tem europeu melhor do que nós, não tem chinês melhor do que nós. Nós seremos o que a gente quiser, basta que a gente acredita. Levanta a cabeça e vamos embora, que esse Brasil pode ser uma grande nação. Presidente, eu vou poupá-lo de defender o próprio governo, porque, inclusive, eu sei fazer a defesa se preciso, porque me interessa ouvi-lo a respeito de um fenômeno que é evidente. Os números aqui, para acreditar, né? Um excelente artigo do jornalista Pedro Cafardo no Valor, que ele disse coisas que acontecem num certo país infeliz. Artigo publicado no 10 de junho. Ele falou de um país que tem o desemprego mais baixo da história, a inflação média atual abaixo da inflação dos últimos 30 anos, a inflação de alimentos subiu 8% de fato, mas a renda geral 10%, a dos mais pobres, onde a inflação contou mais de alimento, 19%, informalidade de trabalho mais baixa desde 2015, mais baixa desigualdade desde 2012, 14,7 milhões deixaram de passar fome, o PIB crescendo sempre acima das previsões, lucro recorde das maiores empresas, 387 companhias em bolsa, lucro recorde dos bancos. Esse tal Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo para esses números um bom governo. Por que a sua popularidade está no vermelho, a avaliação do governo está no vermelho, né? E se faz uma coisinha perversa aí, né? Porque se usa a régua do Lula 1, Lula 2 para avaliar o que eles chamam Lula 3. Né? Então Lula não é tão bom como Lula. Né? Por quê? O que está errado? Está no vermelho porque a cor do PT é vermelha. Ora, se a bandeira do PT fosse verde, estaria verde. Se fosse vermelha, como é vermelho, está vermelho. Por que com esse desempenho... Deixa eu te contar uma coisa. Quando o Sidônio não trabalhava comigo ainda, era o Pimenta vivia fazendo pesquisa e trazendo para mim. Eu dizia, ô Pimenta, você precisa compreender que eu, quando votei a presidente, eu gerei uma expectativa. A imagem que o povo tinha de mim, e por isso que eu era avaliado como o melhor presidente da história do Brasil, em todas as pesquisas, a imagem que as pessoas têm de mim era 2010. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só vendia 1.600.000, menos da metade. A nossa economia crescia a 7,2%, o varejo crescia a 13%, e a inflação era 4,5%. Então eu deixei o Brasil como um país de primeiro mundo, tá?
quando eu voltei, muitas das coisas que eu tinha deixado foram destruídas. A gente não tinha mais Ministério da Cultura, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, tudo isso tinha sido. Nós tivemos que reconstruir. Só para você ter ideia, nós encontramos 193 mil casas paralisadas desde 2014. Só para você ter ideia, o IBAMA tinha, em 2023, 700 funcionários a menos do que tinha em 2010, 15 anos depois. Então, nós encontramos mais de 2.600 escolas paralisadas, não sei quantas mil creches. Então, nós tivemos que criar o clima, sabe? União e reconstrução. Então, nós passamos 2 anos desse país reconstruindo, preparando o PAC. O PAC, entre você preparar o PAC e ele começar a fazer a primeira obra, leva tempo. Porque você tem que conversar com governadores, você tem que conversar com o prefeito, você depois precisa fazer, sabe, a licitação, você tem que fazer a escolha das prefeituras, é um processo. E eu dizia para o Pimenta é o seguinte, o ano da colheita será a partir do segundo semestre de 2025, porque tudo está plantado e tudo vai nascer agora. O senhor acredita nisso? Acredito não, as coisas já estão acontecendo. Isso que você falou, esses números, é tudo mais. A massa salarial é recorde. Sabe? Se eu pegar algumas coisas que eu anotei aqui para você vai cair de queixo aqui. Sabe? Financiamento agrícola é recorde, tanto para o grande quanto para o pequeno. O turistas é recorde, sabe? Turista estrangeiro no Brasil é recorde. O Fundo da Amazônia é o maior volume de recursos desde a criação dele. Sabe? O investimento público e privado em infraestrutura chegou a 260 bilhões, o maior da sua história. A concessão de crédito imobiliário é o maior da nossa história, 312 bilhões. A exportação da indústria de transformação foi o maior da história, 181 bilhões. Maior movimentação portuária da história do Brasil, 1 bilhão e 320 milhões de toneladas. O maior volume de vendas de veículos, chegamos a 14,2 milhões desde que chegamos à presidência. E as empresas brasileiras captaram 763 bilhões no mercado de capitais. É tudo recorde. Tudo recorde. Tá? Então, eu acho que leva um tempo as pessoas descobrirem. O povo tinha razão de estar meio puto, porque o custo de vida estava caro. O feijão estava caro, o arroz estava caro, o café está caro ainda, a carne estava muito cara. Mas eu não sei se você percebeu. O senhor nunca disse que as pessoas estavam erradas, nem disse que elas estavam erradas. Não, nunca disse. Nunca disse. Eu duvido, sabe, alguém disse que eu disse que estava errado. O que eu disse é o seguinte, sabe, o povo tem razão. E agora nós temos que ter o compromisso de melhorar. E as coisas estão melhorando. Estão melhorando, estão melhorando, estão melhorando, estão melhorando e vai melhorar cada vez mais, porque foi para isso que eu fui eleito presidente da República, para melhorar a vida do povo e provar a irresponsabilidade daqueles de direita que governaram antes de mim. Ora, é por isso que eu tenho muito orgulho do que está acontecendo no Brasil. Muito orgulho. Veja que engraçado. Fomos nós que descobrimos a corrupção no INSS. Fomos nós que descobrimos a quadrilha montada para achacar os velhinhos aposentados e pensionistas. Sabe? Nós demoramos porque a gente não queria fazer pirotecnia e ficamos investigando até a gente provar. Pegamos. Nós já temos bloqueado 2 bilhões e 800 milhões das pessoas que praticaram isso. Nós já pagamos 1 bilhão e poucos milhão e vamos pagar todo mundo. Porque aqui é o seguinte, aqui a coisa não é pirotecnia, aqui não é fake news, aqui não é uma bravata, não. Aqui as coisas têm que acontecer. Aliás, presidente, eu estava hoje no voo, cancelaram o nosso voo, quase não chego a tempo. Nosso em que estava o ministro Vinícius de Carvalho também, da Controladoria Geral. Essa investigação nasceu no seio do governo. Você conheceu ele? Conheço, eu já entrevistei. Você viu que ele está cabeludo? Está cabeludo. Ele tá bonitão. Rapaz, ele ficou na minha frente, eu fui no Ministério da Justiça. Ô, Vinícius, veja o que eu vou falar de você, cara. Eu estou sentado na venda do Vinícius, eu fiquei pensando, eu conheço esse cara. De onde eu conheço esse cara? Aí eu me dei conta que era o Vinícius. Aí levantei e fui puxar o cabelo dele para saber se era verdadeiro ou era uma peruca. E era um bom implante. Agora eu acho que ele é de verdade implante. E a gente pegou até o mesmo voo. E eu lembrei que a investigação começou na Controladoria, órgão do governo, ministro seu, com a Polícia Federal, órgão de Estado. Foi aí que começou, não foi uma denúncia da oposição. Tinha matéria na imprensa a respeito, mas foi aí. Por que o troço caiu no colo do governo?
Olha, eu acho que caiu no colo do governo. Porque o senhor era sindicalista? Não, é porque quando nós resolvemos fazer a denúncia pública, já fazia 2 anos que a gente estava investigando. Sim. E é óbvio, se um dia você for governo, você vai perceber o seguinte: se você entrar no governo e você não denunciar as falcatruas no teu primeiro ano, tudo o que aconteceu no segundo ano já é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Porque a gente não queria votar passando a ideia de que a gente queria vingança, de que a gente queria... A gente fez uma transição muito pacífica, muito pacífica. Somente depois é que nós fomos descobrir que o Bolsonaro tinha utilizado 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares, para tentar ser reeleito presidente da República. Mas isso já fazia um ano que a gente estava no governo. Sabe? Então nós vamos descobrindo as coisas porque a quadrilha da Previdência foi montada em 2019. Ela foi montada, e quando a quadrilha é montada, até preparar o roubo vai levando tempo. Olha, quando nós chegamos no governo... O volume maior foi nesse governo. Quando a gente vai chegando no governo, a quadrilha já estava experiente. E aí que nós nos demos conta. Então, o que é importante é o seguinte: foi importante a gente descobrir, mesmo que tarde a gente denunciar, e a gente reparar os danos que o povo sofreu. É para isso que existe o governo e é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu queria te dizer, nós temos recorde de financiamento do Banco do Brasil, recorde de financiamento da Caixa Econômica, recorde de financiamento do BNDES, recorde de financiamento do BNB, recorde de financiamento do BASA. Criamos a nova indústria Brasil, que tem 547 bilhões de crédito para ela poder crescer. O nosso comércio, sabe, da indústria cresceu 3,8%, coisa que não crescia há 14 anos, cara. Sim, é verdade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você ficar dizendo não vai dar. Vai dar. E todo mundo vai perceber o que aconteceu no Brasil. Mesmo com ele chiando. Mesmo. O palmeirense chiaram contra o Corinthians, não vai dar. Deram porrada, não sei das contas, não vai ganhar. Aquele jogador do Palmeiras foi no estádio, pegou o microfone e incitou a guerra campal. Quando, na verdade, era um jogo de futebol. Isso. E o que aconteceu? O Corinthians ganhou. E mesmo assim os palmeirenses não reconhecem. Então, na política é assim. Eu estou tentando mostrar para o país que em nenhum momento da elite brasileira eles conseguiram governar o país com a competência que nós governamos. Não há momento na história de tanta política de inclusão social como nós fizemos. Eu digo o seguinte: o Brasil teve 2 momentos de inclusão social. Getúlio Vargas, enquanto ditador, em 1939 criou o salário mínimo. E o presidente não está defendendo a ditadura. Em 1943, ele criou a CLT. Uhum. E eu, a partir de 2003, que fizemos a maior política de inclusão social da história do meu governo e do governo da Dilma. Na democracia. Na democracia, porque eu sou um democrata, sou resultado dela. Somente a democracia permitiu eu fazer as greves que eu fazia. Somente a democracia permitia eu ser desaforado e criar um partido político quando o mundo estava o brasileiro estava entre MDB e Arena. Eu resolvi criar um partido. E por que eu descobri criar o partido, Reinaldo? Porque o Guaido fez uma lei proibindo a determinadas categorias fazer greve, bancário, professor, frentista de posto de gasolina. Eu vim a Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, eu descobri o óbvio. Não tinha nenhum trabalhador, sabe, deputado. Aliás, tinha 2, o Benedito Marcília, presidente do Sindicato de Santo André, e o Aurélio Pérez, que era metalúrgico de São Paulo. Tinha 2, em 513. Eu falei, pô, se eu não criar um partido, eu estou ferrado. E criei. E o meu partido tem críticas. Muitas críticas. Mas olha, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018, o primeiro em 2022. Ninguém ganhou tanto quanto nós. Não, vocês ganharam 5 de 9. E ninguém fez tanto política de inclusão social. E vamos fazer mais. Ainda tem mais coisa para anunciar.